Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, que esta noite possa ser uma noite de vibração, que nós possamos encontrar a paz para os nossos lares, a tranquilidade para podermos ultrapassar os obstáculos em família. Vamos então abrir o nosso livro de cânticos, aqueles que temos, na página 25, e a música O Evangelho no Lar. A vinda de Jesus, ao Evangelho no lar, é só feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão, sentados à mesa deste nosso lar, como chama acesa, vamos irradiar pensamento em Deus, que conosco está. Se tivermos fé, tudo mudará. A vinda de Jesus, ao Evangelho no lar, é sol feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Lê com atenção a nova que ficou, peregrinação que o Rabi deixou, e a nobre Maria, que de muitas dores, ser-te-á luzeiro, vais para onde fores. A vinda de Jesus, ao Evangelho no lar, é sol feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Senhor Jesus, Divino Mestre, nosso irmão, aqui estamos, Senhor, para podermos partilhar os teus ensinamentos, para comungar contigo, com os teus mensageiros, todas essas vibrações de paz e de amor que sempre nos deixas quando nos encontramos juntos em teu nome. Abençoa a nossa noite, abençoa os nossos lares, que os teus mensageiros possam estar presentes entre nós, que os nossos familiares, na medida do seu merecimento, também possam comungar connosco estes momentos, e que nós possamos, Senhor, encontrar um rumo para as nossas vidas, orientar os nossos filhos e trazer a paz para dentro de casa. Sê connosco e nos abençoa. Que assim seja.
A leitura de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8º, Bem-aventurados os puros de coração, itens 1, 2, 3 e 4. Deixai vir a mim as criancinhas. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. São Mateus, capítulo 5, versículo 8º. Então apresentaram-lhe umas criancinhas para que as tocasse, e Jesus, vendo como os discípulos ameaçavam com palavras rudes os que lhes apresentavam, disse-lhes: Deixai vir a mim as criancinhas e não as embaraceis, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Em verdade vos digo, quem quer que não receba o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-as e pondo as mãos sobre elas, as abençoava. São Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. Eis porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como já a tomara como símbolo de humildade. Esta comparação poderia não parecer justa se considerássemos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, ao renascer na vida corporal, as imperfeições de que não se libertou nas existências precedentes. Só um espírito que chegou à perfeição poderia dar-nos o modelo da verdadeira pureza. Porém, ela é exata do ponto de vista da vida presente, porque a criança, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Aliás, Jesus não diz de maneira absoluta que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que se lhes assemelham. Mas se o espírito da criança já viveu, porque não apresenta desde o nascimento o que ela é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados delicados que só a ternura materna lhe pode dispensar, e essa ternura aumenta diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, o seu filho é sempre um anjo e é necessário que assim seja para lhe cativar a solicitude. Ela não poderia tratá-lo com a mesma abnegação se, em vez da graça ingênua, nele encontrasse, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se conhecesse o seu passado. É necessário, aliás, que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à debilidade do corpo físico, que não teria podido resistir a uma atividade excessiva do espírito, como verificamos nas crianças precoces. É por isso que, desde a aproximação da encarnação, o espírito começa a perturbar-se, perde a pouco e pouco a consciência de si mesmo, fica, durante um certo período de tempo, numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades se conservam em estado latente. Este estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e fazê-lo esquecer, na sua nova existência terrena, tudo o que lhe pudesse servir de estorvo. O seu passado, entretanto, reage sobre ele, renasce para uma vida maior, moral e intelectualmente mais forte, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, as duas ideias retomam gradualmente o seu desenvolvimento, acompanhando o crescimento do corpo, de onde se pode dizer que nos primeiros anos o espírito é verdadeiramente criança, já que as ideias que formam o fundo do seu caráter estão ainda adormecidas.
Durante o tempo em que os seus instintos permanecem adormecidos, é mais dócil e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-la progredir, o que torna mais fácil a tarefa dos pais. O espírito reveste então, por algum tempo, a veste da inocência e Jesus está com a verdade quando, apesar da anterioridade da alma, toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade. A mensagem da semana é da nossa benfeitora espiritual Maria Teresa Magalhães. Vem no livro Caminhando com Jesus, com psicografia de Arnaldo Costeira. A grande responsabilidade. A lei de Deus é sábia e justa quando estabelece que a criatura humana, no seu aspecto animal, é a que demora mais a atingir a idade adulta, podendo constatar-se que demoramos quase dezena e meia de anos a lá chegar, quando o desenvolvimento dos animais de maior porte se dá em escassos anos. Aliada a esta realidade, acresce que, mergulhados que somos no corpo físico, nós, espíritos com milhares de anos de existência, esquecemos quase tudo daquilo que vivemos antes para como que recomeçarmos do zero, embora a pouco e pouco manifestemos conhecimentos e sentimentos diversos nuns e noutros que decorrem de pequenos despertares de memórias outras. Dessa forma, a lei permite que aqueles que nos constituímos como criadores, ao construirmos os corpos que servirão aos espíritos em evolução, trazemos a obrigação de moldar os caráteres, as personalidades para o bem, para a boa conduta, procurando fazer esquecer e mesmo desaparecer hábitos e vícios que eles trazem e que tantas vezes ganharam com a nossa participação. É por isso, por esse esquecimento, que a esmagadora maioria dos espíritos, durante a fase de criança, não manifestam os vícios e defeitos esculpidos em si mesmos e manifestam uma inocência muitas vezes comovedora. E é essa inocência, é essa simplicidade, é essa ingenuidade que Jesus se refere, apontando-nos como exemplo para nós, para nos conduzirmos dessa maneira, sem expressar ódio, inveja, ciúme, rancor, orgulho, vaidade, tolerando sempre, perdoando sempre, tudo fazendo para esquecer as ofensas, seguindo assim os caminhos da evolução e da reforma íntima. Mas a maioria dos homens ouve, mas não entende, razão porque esquece facilmente os ensinamentos que Jesus nos deixou e que se mantêm bem atuais. Direis, mas custa muito. Não duvidamos que custe, mas para nos libertarmos dos erros que cometemos, das dívidas que contraímos, só com muito amor e trabalho conseguiremos, se de facto queremos entrar no reino dos céus. Somos livres para o fazer ou para continuar a adiar essa meta prometida. Nas leituras de hoje nós podemos retirar dois ensinamentos, o primeiro dos quais Jesus se refere precisamente à pureza de coração, comparando essa pureza a uma criança. Portanto, ele traz-nos como símbolo da simplicidade e da pureza as crianças que nós tão bem sabemos que ora no momento discutem e brigam umas com as outras, ora logo a seguir, passado muito pouco tempo, já esqueceram tudo, já brincam todas novamente juntas. Portanto, a criança, no sentido da pureza, refere precisamente àquilo que nós devemos tomar como exemplo, no sentido do perdão, de não cultivarmos a mágoa dentro de nós, de não vermos a maldade em tudo, porque nós, adultos, imperfeitos que somos, muitas das vezes só conseguimos ver o mal e não conseguimos retirar o bom que o nosso próximo tem dentro dele. E, portanto, vamos cultivando a mágoa dentro de nós e muito dificilmente esquecemos ou perdoamos. O segundo ensinamento, que também deve ser tomado como uma orientação para nós, adultos, enquanto colaboradores de Deus e de Jesus na criação, porque nós adultos somos pais, somos educadores,
E temos que ter a noção que, efetivamente, como nos diz a segunda leitura, não é por acaso que o ser humano tem uma infância mais prolongada que todos os outros animais. Os animais não evoluem por necessidade própria ou por vontade própria. Nós, espíritos, nós, seres humanos, temos uma necessidade de evoluir. E, por isso, a nossa responsabilidade enquanto educadores deve ser tida em conta, e por isso é que o ser humano tem uma infância muito mais prolongada. Porque na infância, como também nos fala a leitura do Evangelho, a criança ainda não está, o espírito ainda não está devidamente agarrado ao corpo físico e, portanto, está mais ávido a receber ensinamentos, a receber orientações. Apesar de nós podermos notar em algumas crianças já alguns traços da sua personalidade, e por isso devemos corrigir a tempo. E como elas também acabam por não ver maldade, estão receptivas a essas nossas orientações. Se nós tivéssemos que educar à partida um adulto, imperfeitos que somos, o julgamento estaria implícito. Nós não educávamos com o intuito de ensinar e de corrigir, mas sim com o intuito de criticar e de julgar. Então, por isso, os seres humanos têm uma infância maior do que todos os outros animais, porque nós temos responsabilidades na cocriação enquanto educadores e orientadores dos espíritos. Na lição de hoje do Evangelho, ela recorda-nos também a necessidade de amarmos, a necessidade de sermos capazes de perdoar de forma incondicional, esquecendo mágoas, ofensas, momentos menos bons, seja no nosso lar, seja em sociedade, seja com a família. Então, Jesus lembra que para evoluirmos só conseguiremos fazer amando de forma incondicional ao nosso próximo e a nós mesmos. Procuremos então, na lição de hoje, lembrar-nos que os nossos filhos não vieram até nós por mero acaso, são planos espirituais devidamente cuidados. Nós aceitamos a reencarnação deles conosco, precisamente para os ajudarmos a evoluir e para conseguirmos ultrapassar dificuldades, problemas, mágoas, ressentimentos que ficaram em reencarnações anteriores. Lembremos-nos sempre, só amando, só perdoando, é que conseguiremos evoluir e conseguiremos ser felizes. Vamos agora cantar mais uma música, agora sim na página 25, há pouco enganei-me, portanto o Evangelho no Lar era na página 33, e a próxima música que vamos cantar é na página 25, com o título Tu. Tu és travão no teu caminho, tu és cristão de quando em vez, com tanta falta de carinho e tanta dor que tu não vês. És egoísta, não te das conta, cometes erros de grande monta, não te apercebes que anda no ar o despertar. Agora que estamos no final dos tempos, o mundo tem que acordar. Vamos lutar, levando a verdade aos cegos de dor. E quando vires água nos seus olhos, lembra de Jesus. Somos ceareiros neste grande espaço carente de luz. Tu és a luz que há para nós
caminho aberto para os que estão sós, nobre verdade para o cristão. Tu és a vida dos deserdados, consolação para os desgraçados. Todos queremos ver-te voltar para nos guiar. Agora que estamos no final dos tempos, o mundo tem que acordar. Vamos lutar, levando a verdade aos cegos de dor. E quando vires água nos seus olhos, lembra de Jesus. Somos ceareiros neste grande espaço, carente de luz. Estamos-nos a aproximar do final do nosso Evangelho de hoje. Vamos vibrar, emitir os nossos pensamentos positivos para podermos levar a todos aqueles que neste momento possam estar a necessitar da ajuda, do nosso amor, e que nós possamos também vibrar por essas famílias, por esses jovens, por todos aqueles que neste momento possam estar a precisar da ajuda e do consolo de Jesus. E te pedimos, Jesus, pelos lares, por todos os lares desavindos, por aqueles que sofrem, quer do corpo, quer do espírito, pelas crianças abandonadas e maltratadas, pelos nossos velhinhos, com dores sem nome, e pelo abandono também que os seus familiares muitas vezes cometem. Te queremos pedir, Senhor, que os abençoes, que os ilumines, que possam ter melhores dias, que se lembrem de Ti também. Ajuda a todos, Senhor, e que esta noite possa ser uma noite mais tranquila, com mais amor, com mais carinho, mais compreensão e de sossego. Obrigada, Senhor. Que assim seja. Estamos então a chegar ao fim. Podemos continuar em nossas casas a partilhar estes ensinamentos. Eu recordo-me quando era mais nova, que quando fazíamos o Evangelho no lar, nós crianças tínhamos que no fim responder algumas perguntas para nos mantermos atentas a todas as leituras que eram feitas nesse Evangelho. Então, aqueles que temos filhos, aqueles que têm filhos, podem também incentivar as suas crianças a estarem com atenção, até a fazerem perguntas, porque muitas vezes é nas reuniões de Evangelho no lar que nós nos apercebemos dos problemas até que os nossos filhos trazem da escola, das dificuldades que eles vivem no relacionamento com os amigos. Então é um momento muito benéfico para nós pais também podermos orientar os nossos filhos. Que Jesus abençoe a todos e até à próxima reunião de Evangelho no lar, se Deus quiser.